Bem, gente, aqui, continuando nossos exercícios de função afim, temos mais um gráfico para analisar. A questão, ela diz o seguinte, ó, o custo C de produção de X litros de certa substância é dado por uma função linear de x com x maior ou igual do que zero, cujo gráfico está representado abaixo. Nessas condições, o custo de R$ 700 corresponde à produção de quantos litros? Veja só, quando a gente analisa esse gráfico, a gente tem aqui os litros e tem aqui o C, que seria o custo. Então, por exemplo, ó, 8 litros está custando R$ 520. É isso que o gráfico está nos informando. E aqui você tem esses 400. Esses 400 correspondem ao quê? Ó, se você sabe que nesse cantinho aqui, que é um ponto do gráfico, você tem 8 litros custando 520, aqui está dizendo o quê? Ó? Aqui está dizendo que 0 litros custam R$ 400. No momento que ele diz que 0 litros custam R$ 400, esses R$ 400 seria como se fosse um valor fixo. É um gasto que sempre vai acontecer independente de haver ou não produção. Com 0 litros, com 20 litros, sempre você já começa gastando R$ 400. Sendo assim, se você sabe que com 0 litros ele está gastando R$ 400 e com 8 litros ele está gastando 500, ele passa a gastar R$ 520, observe que quando eu aumento 8 litros, o meu preço está aumentando R$ 120. Nesse caso aqui, ó, aumentei 8 litros, né? Tinha nada, fui para outro, aumentei 8 litros. E aí meu preço aumentou R$ 120. Sendo assim, a cada 8 litros que se produz, há um gasto de R$ 120. E aí, nesse sentido, você pode se perguntar, se a cada 8 litros há um gasto de R$ 120, então quer dizer que cada litro está saindo por quanto, mais ou menos? Cada litro vai estar saindo por... A gente pode fazer essa continha aqui, ó, 120 dividido por 8, 1 vezes 8 vai dar 8, sobra 4 e desce o zero, 5 vezes 8, 40, sobra nada. E aí a gente tem que 1 litro dessa informação, a gente tem que 1 litro está custando 15 reais. Então a pessoa que pagou os 700 reais, que tem um custo de 700 reais, houve uma produção de quantos litros com esse custo? Bem, aí é muito simples. Se você sabe que cada litro produzido vai custar 15 reais, se houve um custo de 700 reais, e lembre-se que dentro desses 700 reais tem os 400 que são de valor fixo, então de gasto com litros de leite mesmo foi apenas 300 reais. E como 300 reais é o valor gasto com a quantidade de litros, a gente faz simplesmente essa conta aqui. Ó. Se 300 reais foi o que ele gastou, lembre-se, por que eu estou dizendo 300? Porque ele gastou 700, só que 400 é de custo fixo, como aparece aqui no gráfico. Com zero, já ele gasta 400. Então, o que vem a mais é o que ele está gastando com a produção, que foi 300 reais. Esses 300 reais dá para quantos litros? E aí você pega os 300 reais e divide por 15. E aí você vai ter um total de 20 litros. Essa é uma das maneiras de resolver esse problema. Se você já entendeu a lógica, pode parar o vídeo por aqui. Só não esquece de deixar seu curtir. Agora eu vou explicar de outro jeito. Explicando de outro jeito, nós temos o seguinte. Ó, eu tenho aqui litros e tenho aqui o custo. Quando a quantidade de litros é zero, o custo ele é de 400. Quando a quantidade de litros é 8, o custo ele é de 520. E aí eu estou querendo saber o seguinte, ó, se meu custo for de 700 reais, qual será aqui a minha quantidade de litros? Para responder essa pergunta, seguindo uma lógica parecida com o que a gente fez na maneira de resolver anteriormente, observe que essa tabela está me dizendo que a cada 8 que eu aumento no litro, o custo aumenta 120. A cada 8 reais que eu aumento no litro, o custo aumenta 120. Não esquece. Então, se a cada 8 reais que eu aumento, perdão, se a cada 8 litros que eu aumento aqui, o custo aumenta 120, raciocina aqui comigo. Ó, de 520 para 700, houve um aumento de quanto?
Pare um pouco para pensar e observe que houve um aumento de 180. Se houve um aumento de 180, os litros é para ter aumentado quanto? Porque se o aumento foi de 120, os litros não aumentam 8. Se o aumento foi de 180, os litros aumentam em quanto? E aí, nesse caso aqui, é bem simples, ó, porque a gente pode quebrar o 180 em 120 mais 60. E aí você sabe que esse 120, se eu aumentei 120, isso equivale a um aumento de 8 litros. E aí 60, como é a metade de 120, vai equivaler a um aumento de 4 litros, o que vai nos dar um total de 12. E, portanto, daqui para cá ó, vai haver um aumento de 12 litros. E se há um aumento de 12 litros, a gente vai ter um total aqui de 20 litros. Mesma resposta do exemplo anterior. Tá aí duas formas de resolver uma questão que envolve interpretação de gráfico. Normalmente, as questões que envolvem interpretação de gráfico de função afim que pede um ponto que não está identificado no gráfico, ou ao mesmo que esteja identificado no gráfico, você pode proceder sempre dessa forma, meio que montando uma tabelinha e raciocinando as variações, tá bom? Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.